Temos de bater palmas aqui. Estava aqui a pensar se por acaso não reparou em nada em vulgar aí há coisa de uns 10, 15 minutos. Não. Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Fio Condutor. O meu nome é António Sousa. Hoje temos aqui connosco Ricardo Leite. Olá, Ricardo. Olá a todos. Olá, António. Olá, pessoal. O Ricardo é realizador e argumentista. O seu mais recente projeto é o Algodão a Frio, uma série que estará disponível na RTP Play a partir de 23 de março. Conta com um elenco com Paulo Calatré, Ana Marta Ferreira, Diana Lara, Vítor Silva Costa, Rodrigo Saraiva, Dinarte Branco e Catarina Avelar. Ricardo, esta série anda mais ou menos no espectro de thriller, de mistério, mas assim de repente, a quantas lavanderias self-service é que tu foste até decidires que é numa que eu vou fazer uma história assim meio... Não fui a muitas, na verdade. Eu tenho uma lavandaria no fundo da rua dos meus pais e em boa verdade, nós não vamos a muitas lavandarias. Fomos mais a partir do momento em que decidimos que íamos fazer a série e que ia se passar numa lavandaria. Na verdade, as visitas à série foram mais visitas de estudo, podemos dizer assim, do que como utilizador. Depois, por experiência, decidimos ir. Tipo, tanto eu como o André, que é coautor da série, escreveu a série comigo e assina a autoria também, e também é o autor da música original da série. Começamos a ir às lavandarias só pela cena de vermos que pessoas é que haviam lá. Tipo, a ideia de fazermos a série numa lavandaria surgiu-me durante uma insónia, tipo, eu não estava a conseguir dormir, e surgiu uma imagem de uma miúda numa lavandaria à espera e por algum motivo não conseguia sair de lá. E estava lá presa e apareciam mais personagens e ela estava lá presa. Depois, quando partilhei a ideia com o André, começou a surgir várias perguntas. Porque é que ela estava lá presa? Porque é que as outras personagens queriam lá estar? E fomos construindo a ideia a partir daí até chegarmos às 7 personagens. Percebemos porque é que eram estas 7 personagens, percebemos porque é que eles estavam ali presos e que dia especial era este para justificar estarmos a contar uma história toda numa lavandaria. Então basicamente, surgiu nos sonhos, no fundo. Pá, não foi bem nos sonhos, foi... Ou na ausência de sono. Na ausência de sono, tipo, surgiu uma ideia, depois anotei assim muito... É algo que costuma acontecer? Não tanto ultimamente, desde que tenho o David, tipo, normalmente as insónias agora são mais para eu voltar a pôr a dormir, mas pá, surge sempre de formas muito diferentes. Nós temos tanto eu como o André temos um exercício que quando estamos no brainstorm, vamos dar caminhadas. E normalmente surge alguma coisa. Pronto. Já colaboras com o André há algum tempo? Sim, nós já colaboramos há algum tempo. Sim. Mas isso é interessante. Portanto, caminhadas, aliás, costumam dizer que ou tomar duche ou fazer caminhadas ou fazer exercício costuma ser nessas alturas que nos surgem as ideias, que é quando nós distraímos de... Isto é um músculo, por exatamente. Isso pronto, um gajo tem de perceber que tipo de treino é que tem de fazer tipo, e toda a gente é diferente. Sim. Exatamente. Diz-me, Ricardo, como tu disseste, isto passa-se numa lavandaria, a série toda, e como também já referiste, foi algo que desde o início que surgiu no argumento, sabias que, a partir do momento em que surgiram as ideias, sabias que ia ser tudo no mesmo local. Que desafios é que isso trouxe? O facto de saberes que ia ser tudo na mesma localização, o facto de isso requerer mais importância ainda aos diálogos e à interação entre os personagens e tudo mais. E que desafios é que isso te trouxe? Nós normalmente já costumamos gostar de escrever castrados. Okay. Ou seja, pomos sempre regrinhas para a escrita e para o desenvolvimento. Tipo, coisas para nós, mas que nos vão limitar. Porque, tipo, quando estás no brainstorm, se não tens estas no brainstorm e no ato criativo, nós pelo menos gostamos de trabalhar assim. Tipo, pá, temos estas balizas. E o facto de termos escrito para uma lavandaria, só para ser num espaço, não trouxe assim, não posso dizer que tenha sido muito desafiante nesse sentido. Pronto, ou seja, o desafio já estava a partir do momento em que sabíamos que íamos escrever para uma lavandaria. Já sabíamos que nos íamos limitar, queríamos nós limitar, nós já costumamos escrever com limitações, gostamos de ter essas regras.
pá, os desafios depois foram muito mais em perceber quem eram estas personagens e como é que elas se comportavam durante estas 2 horas e meia. Porque acaba por ser um estudo social. As personagens, não é? Ninguém se conhece dentro daquela lavandaria, supostamente. Ou se conhecem uma ideia muito fora. Não é? A lavandaria é um sítio que as pessoas vão... Sim, não estão propriamente à espera de interagir. Sim, ou seja, foi muito mais de estudo sociológico e de percebermos quem são estas personagens, e a partir do momento em que percebemos quem eram estas personagens, houve episódios que se escreveram a eles próprios. Tipo, foi uma sensação muito engraçada. Nós acabamos por nos sentir meios veículos. Tipo, o 5º episódio foi um bocado assim. Tipo, tínhamos muitos estereótipos de personagens que nós conhecemos, tipo, algumas tipo, nestas visitas de estudo que fomos às lavandarias, tipo, eu e o André fomos a várias. Acabamos por depois nos centrar mais naquela que é do fundo da rua dos meus pais, porque a configuração dela era mais semelhante ao que nós queríamos, e depois falamos com os donos e pedimos para nos mostrarem os bastidores. Mas encontras muito tipo de pessoas. Tipo, há vários estratos sociais, pessoas que vão regularmente lá, pessoas que acidentalmente vão lá. Depois foi muito engraçado, entramos em algumas até no Porto, tipo, tentamos andar em várias. E como nós parecíamos meio estelinhos no meio das nossas visitas de estudos, porque nós não estávamos propriamente a lavar roupa, estávamos mais a tirar medidas e a perceber como é que eram as coisas. Havia pessoas que sem nós dizermos nada, olha, aquela máquina é muito boa. Tipo, interagiam dessa forma. Então começamos a perceber, ok, esta senhora vem aqui muitas vezes. Tipo, era fixe termos uma personagem que vem aqui muitas vezes, já conhece. É fixe ter tipo uns forasteiros como nós. Tipo, fazia sentido, não é? Queríamos muito nesta história incluir personagens que tanto eu como o André conhecemos, que são telinhos da aldeia, tipo, de sítios onde nós crescemos, e que há tipo, um certo miticismo em relação a estas personagens. Que tipo, toda a gente os conhece, ninguém propriamente... Tipo, há muitas lendas à volta de como é que é a vida dessa pessoa, e por norma são pessoas que dizem coisas muito certas, mas que ninguém liga muito. Então queríamos muito incluir esta personagem ali, e acaba por ser um catalisador de caos ali no meio disto tudo. E foi muito isto, foi perceber as personagens, e os desafios depois foram muito mais no sentido de ver como é que a história, a partir deste momento, funcionava. Porque nós já sabíamos mais ou menos como é que queríamos que acabasse. Depois bateu isto, teve várias versões. A ideia original já tivemos há 4 anos, 5 anos. E teve já várias versões, até chegarmos a esta versão. Se calhar o desafio maior foi percebermos qual é que era o formato da história. Porque isto inicialmente começou como uma longa-metragem, depois apercebemos, se calhar não, isto funcionava muito melhor como série, porque as personagens são muito ricas e se calhar precisamos desenvolver um bocadinho mais, e acabamos por desenvolver mais depois para a série, que já queríamos, há muito tempo que queríamos escrever um bottle, não é? Tipo um argumento para se passar todo num espaço, e depois percebemos, olha, isto se calhar funciona, apesar de ser tudo no mesmo espaço, se calhar é possível fazermos uma série e conseguimos aguentar uma série inteira a partir daqui. E quando decidiram fazer esse formato de série, depois acredito que, através da venda do produto e tudo mais, ficou a perceber-se quanto tempo é que cada episódio iria ter, etc. Ou tiveram já essa ideia antecipadamente, pensavam que cada episódio ia ter uma duração relativamente curta, não é? E isso obriga a que a cada final de episódio exista o chamado gancho, não é? O cliffhanger, para depois uma pessoa querer ver o seguinte. Não foi propriamente uma imposição, nós já sabíamos que era para atirar para tipo, episódios curtos, certo, mas na verdade tipo, nós, quando estávamos a escrever, nós normalmente não temos... tentamos não nos... dentro daquela baliza de limitações que temos, vamos escrevendo a narrativa e vemos até onde é que aquilo vai e ok, se calhar aqui fecha bem o episódio. Por exemplo, nós, quando estamos a fazer, nós trabalhamos por index cards e fazemos um painel com index cards, e nesse index cards tipo, vai ao ponto de sabermos onde é que entra os créditos iniciais. Ou seja, tipo, os créditos iniciais da série já estão desde a própria concepção tipo, em index cards. Nós sabemos onde é que queremos que haja ali um respiro, ou queremos criar ali uma intenção qualquer, e depois
e depois explicar o que é que aconteceu até aí, ou depende muito do episódio neste caso. Mas começa até já aí, tipo, o ponto de criação. Nós percebemos que a história aguentava mais ou menos até à meia hora, 25 minutos, e não foi propriamente uma imposição, mas já sabíamos que era um formato que interessava à estação, que era ter episódios curtos. Sim. Certo. E Ricardo, ainda nesta natureza de ser tudo no mesmo local, eu vi no Instagram do blog Dom Frio, e aconselho a todos a irem lá espreitar, porque tem muito conteúdo interessante e diferente. E num desses conteúdos aparecem imagens de ensaios, e portanto foi algo que tu promoveste para este projeto, não é? Ensaios recorrentes ou com alguma duração, não é? Sim, normalmente é uma coisa que eu gosto de fazer, sim. Tipo, e neste caso então não havia outra forma de montar o projeto, nem conseguia sequer pensar como é que íamos montar este projeto sem ensaiar com o elenco. Mas sim, tipo, nós tivemos 2 semanas de ensaios, podia ter sido mais, tipo, idealmente seria mais, mas não havia condições para, mas 2 semanas de ensaios, tipo, já foi bastante bom. Deu sinto que deu para ensaiar bastante bem algumas coisas. Principalmente o que eu procurei mais durante os ensaios foi dar voz, tipo, a quem ia representar as personagens. Foi muito mais de busca, ou seja, perceber que é que eles conseguiam contribuir para aquela personagem e trabalharmos a partir daí. Tipo, nós fizemos as leituras dos 6 episódios logo de uma assentada, e depois fomos construindo juntos. Aliás, tanto eu como eu e o André tivemos de reescrever parte depois, porque acabámos por não ficou muito diferente, mas houve algumas arestas que foram limadas, porque nos apercebemos nos ensaios que havia certas coisas que não estavam a funcionar tão bem. Havia muitas propostas por parte do elenco que acabavam por adensar ainda mais, partilhas de histórias, tipo, experiências pessoais, e o objetivo com os ensaios era perceber se o que nós tínhamos escrito depois, ao levantar, se estava tudo a bater certo, e se poderíamos ainda melhorar. E foi muita coisa melhorada. Tipo, os atores deram-te bastante input. Sim, eu gosto normalmente de trabalhar nesse sentido, de, tipo, se estás a escolher alguém para vir fazer um papel, é porreiro não, acho que é essencial eles sentirem-se bem na personagem que estão a vestir e perceberem bem. E neste projeto, ainda mais porque filmamos num frame muito curto de tempo, passa-se tudo num espaço e acaba por ser como se estivessem numa peça de teatro. Têm de estar muito atentos ao próximo. As personagens já estão muito atentas aos próximos, já é inerente na própria história, mas o trabalho do ator também acaba por ser muito esse nesta série, que é também tenho de estar a perceber onde é que está o meu colega, quando é que vou entrar em cena. Acaba por ser muito como teatro, porque mesmo quando estamos a fazer um plano para um ator, o outro tem de estar presente porque ou está a dar contra-cena, ou a personagem está a olhar para ele, e acaba por funcionar muito como peça de teatro. Aliás, há uma espécie de voyeurismo nesta história, não é? Eles acabam por estar todos dentro de um aquário, como se estivessem todos de um palco, e nós somos o espectador. Há essa intenção, tipo, de termos ali um certo gosto em vermos esta história acontecer, alguma malícia também de parte dos criadores, porque nós divertimos imenso a pôr em algumas situações as personagens durante o processo de escrita. E por falar em teatro, existem vários planos de sequência na série, alguns deles até bastante prolongados. Isso é algo também que sempre te interessou, a ideia de... Claro que agora está muito em voga com a adolescência e tudo mais, mas obviamente que algo já é feito há muito tempo. Mas são sempre planos mais arriscados, porque obviamente havendo um erro tem que se voltar atrás e é mais complexo. E para os atores também implica outro tipo de treino, outro tipo de preparação, no sentido de, lá está, se calhar mais habituados a teatro, etc., por saberem que não vai parar ali em pequenos frames, não é? É algo que tu já tinhas planeado, algo que tu já sabias que querias para este projeto, até se calhar por haver uma limitação, lá está, que vocês colocaram aos mesmos em termos de espaço, saber que queriam mais dinâmica através desse tipo de planos. Na verdade, o terceiro episódio é um plano de sequência, e mesmo até lá já temos alguns takes bastante longos. O terceiro episódio já está escrito como plano de sequência. Nós já percebemos, a partir do momento em que a história vai se adensando, e o terceiro episódio é uma viragem completa, e
tudo que é uma suposição até lá torna-se muito real. Tudo que é apresentado até tipo, pelas personagens, pelos Santos Milhões, de que está um gajo escondido, de que está ali qualquer coisa muito importante naquele dia, naquela lavandaria, de repente ganha outra força e torna aquilo tudo real e o pânico deixa de ser uma suposição e passa a ser real. Então nós quando escrevemos o episódio, quando concebemos o episódio, foi logo como um plano de sequência. Tipo, entendemos logo aquilo como plano de sequência a partir dos créditos, aquilo ganha logo... Já até lá é um take long e depois é completamente um plano de sequência até ao final. Portanto, já está desde a escrita, não é propriamente uma experiência que foi feita depois dos ensaios e depois perceberam que... Não. Já estava pré-concebido. Aliás, nós já ensaiamos ou seja, já lhes expliquei logo, né, olha, que o terceiro episódio vai ser um plano longo até aos créditos iniciais e depois é um plano de sequência até ao fim. Já sabíamos que ia acontecer isso e já se ensaiou para aí, mas lá está, já vem desde a escrita. E tem muito a ver com a parte de ser coautor do argumento e realizador, também permite estas ideias entrarem muito mais cedo. Algumas ideias de concepção entrarem muito mais cedo e esta foi uma delas. Desde o início nós percebemos, aqui muda completamente. E o que eu, quando estava a sentir, a criar, era que eu não queria largar aquela situação. Porque aquilo até lá é de uma forma... Até ali ganha no terceiro episódio ganha outras proporções e as personagens, a partir daquele momento, nunca mais vão ser as mesmas. Nem até lá aquilo era tudo muito leviano, tipo, era uma pessoa a dizer umas coisas, mas... Sim, era um mistério que estava no ar. Mas ninguém estava a levar muito a sério e de repente aquilo fica tudo diferente naquele episódio. E eu quando estava a escrever, e o André percebemos, um gajo quer estar ali com eles. E a melhor forma de sentires os nervos e o tempo é o plano de sequência. E aí aquele episódio foi logo desde o início, desde a concepção, que era um plano de sequência. Depois dos ensaios, foi muito a tentar perceber onde é que podia respirar para nós... podemos ir até aqui e depois podemos fazer de outra forma. Perceber onde é que encaixava. Tipo, foi ensaiando, esticando, até chegarmos ao resultado final. Acaba quase por ser uma coreografia até certo ponto. Sim, é uma coreografia muito... acaba por ser uma coreografia e eles têm de se movimentar muito no espaço, têm de perceber onde é que entram, onde é que não entram. Mesmo o pessoal de iluminação, de luz... Tudo. Aliás, aquele é um bailado enorme porque entram... é uma coordenação brutal porque entram luzes, têm de entrar luzes em cena, tem de sair pessoal, tem de estar... Está uma equipa em movimento enquanto o plano de sequência está a acontecer, aquilo muda de rig, está inicialmente muito estável e à medida que aquilo durante o episódio até se complica ainda mais, a câmara sai de estar estável, passa a estar à mão e continua a acontecer, ou seja, foi um bailado muito, muito grande, mas é das memórias que eu tenho das gravações mais gratificantes, porque foi mesmo muito complicado fazer o plano de sequência. E quando chegamos ao take final foi tipo, o pessoal começou todo a bater palmas e todo a abraçar-se, porque foi mesmo um esforço muito, muito coletivo. Sim, já normalmente estas coisas, e quando estamos a fazer projetos num time frame muito, muito curto, já há tipo um sentimento de que todas as funções são mesmo determinantes, porque não há tempo nem para trocar e corrigir, nem trocar. Há muitos projetos que são mais extensos, que a equipa não consegue estar toda e troca, mas aqui não. Estávamos a filmar durante pouco tempo e tivemos a equipa era a equipa, nós estávamos todos, não era só os personagens que estavam lá fechados, nós estávamos todos fechados naquele espaço, portanto o sentimento de união e deste trabalho de todos acaba por ser ainda mais amplificado com o facto de estarmos a gravar numa lavandaria. E o plano de sequência do terceiro episódio foi tipo... disse tudo, sim. Referiste também que, lá está, que tens o argumento escrito com o André Barbosa. Sempre escreveste com o André ou estavas mais habituado a escrever sozinho e passaste a escrever com o André mais recentemente? Pergunto isto porque a nível de escrita sentes que há muita diferença entre teres um parceiro ou alguém com quem possas partilhar ideias e com quem possas pensar em todos estes conceitos e desenvolver, ou algo que, por exemplo, se estiveres tu sozinho, ninguém te chateia, tu consegues simplesmente ir cuspindo as ideias para um papel e depois vais moldando à tua maneira.
Sentes que é só diferente ou preferes mesmo quando é em colaboração? Eu prefiro em colaboração. Aliás, eu, mesmo enquanto realizador, não é? Tipo, depois o realizador depois concebe todas as outras partes, não é? O trabalho colaborativo e o confronto de ideias é sempre muito positivo neste tipo de trabalhos, porque todas as pessoas estão a acrescentar. Tipo, neste caso, quando surgiu a ideia, pá, para mim foi logo muito natural apresentar ao André, porque era com quem eu já andava a desenvolver outros projetos e já há algum tempo, nós já nos conhecemos há muitos anos e partilhamos sempre, pá, ideias para projetos e já escrevemos outros projetos que ainda não saíram, estamos agora a escrever outros, mas por norma já é uma coisa que eu gosto de fazer, é trabalhar em colaboração. Mesmo com a equipa, eu gosto que toda a gente tenha uma voz ativa, tipo, até, pá, a título de exemplo, a diretora de arte teve de entrar muito cedo neste projeto, porque como nós estávamos a escrever para um espaço, precisamos que o espaço fosse concebido em folha ainda, enquanto estávamos a projetar, porque pá, isto chegou a um ponto que eu e o André estávamos a discutir onde é que estava a máquina de café. E então, tipo, chegou a um ponto, nós não vamos conseguir avançar enquanto não tivermos uma planta. Porque já estávamos a querer que as personagens fossem para um sítio, mas o outro achava que ia para outro. E ninguém estava errado, porque não havia ainda nada escrito, nem havia nada plantado, não é? Tipo, ainda não havia uma planta. E então a diretora de arte teve de entrar muito mais cedo, daí estas visitas de estudo, depois fomos fazer estas visitas de estudo, para definirmos uma planta. Então nós estávamos a escrever e tínhamos ao lado da nossa folha, do nosso quadro de index cards, uma planta do primeiro esquiço da lavandaria, para podermos saber nós, enquanto autores, como movimentar. Mas eu acho positivo a parte de confronto de ideias, pelo menos eu curto trabalhar assim, pá, mesmo depois com o diretor de fotografia, a diretora de arte, diretor de som, tipo, todos os departamentos, gosto a diretora de guarda-roupa, gosto sempre de bater as ideias, não quero nunca que o argumento seja, tipo, que sintas que aquilo está... pá, eu vou filmar tal e qual aquilo está ali. Tipo, há liberdade e as pessoas têm o seu cunho e podem acrescentar a coisas que estão ali. Tipo, até mesmo em descrições de personagens. Tipo, nós temos as ideias base e depois, para guarda-roupa, por exemplo, gosto de trabalhar com a diretora de guarda-roupa e perceber, olha, como é que vamos vestir esta personagem? Como é que ela vai ser? Qual é que é o conceito aqui? Pá, o Santos de Milhões tem uma coisa muito engraçada nesse departamento de guarda-roupa, que a roupa dele é uma peça de cada das outras personagens. Ele é a amálgama de todos. Okay. Tipo, e é muito curioso, nós percebemos isso lá, já tínhamos assim umas ideias concebidas de como é que era, porque ele tem uma... Pá, é muito rico nessa cena, que já é uma personagem que eu e o André já conhecemos de há muitos anos, é uma amálgama de muitas personagens que nós conhecemos e que existem realmente. Mas depois, neste contexto, percebemos, opa, era fixe era ele ter uma peça do Jorge, uma peça da Sara, uma peça, tipo... E acabamos por... Nós já tínhamos algumas coisas, mas curioso é que ele acabou por ter peças do Charriot de quase todos na prova de guarda-roupa, porque ele é uma amálgama de todos. E isto foi uma coisa que foi trabalhado com a Joana, que foi a diretora de guarda-roupa, que percebemos, ok, eles têm camadas, eles têm muitas camadas, e nós vamos despindo estas camadas de morais, que é basicamente a história é muito isso, não é? Eles começam com as morais muito em cima, pá, e depois percebes que aquilo não é bem assim, não é? Tipo, e eles todos têm muitas camadas também, em termos de roupas, tipo a série é invernosa e eles têm todos muitas camadas. E alguns vão despindo mais cedo, outros vão despindo mais tarde, ou até acabam por não despir, tipo, por causa da personagem de Santos Milhões, ele acaba exatamente como começou. Tens essa camada também dentro da história do guarda-roupa. E isto também é porque curto muito o trabalho de colaboração e o confronto de ideias. E isto já vem desde a concepção. Pá, é fixe exposto a este nível. Porque acaba por ser... Pá, o produto acaba por ser para muita gente. Sim. E o que eu sinto é que quanto mais pessoas te confrontarem com o teu produto desde muito cedo, a ideia, pelo menos, é que o produto depois acabe por ir por ser mais robusto dessa forma. Vamos ver se isto é assim, mas, Sim. mas A ideia é essa. a ideia é essa. Por isso gosto de trabalhar em colaboração. Não só na autoria, mas depois durante o processo todo. O processo de produção. Isso é interessante porque, de facto, existe
existe muitas vezes esta teoria de que quem escreve é mais solitário e que pronto, gosta do seu espaço, etc. Mas depois existe este outro lado, não é? Aquele da cooperação. Também é preciso encontrar alguém com quem seja compatível e neste caso é o André. Não, e pode ser, eu acho que há pessoas que fazem isso sozinhos e fazem isso muito bem. É diferente. E na verdade nós acabamos de ficar ali numa bolhinha, tipo, ficamos muito ofendidinhos quando alguém nos mexe no nosso menino, tipo, pá, não é fácil pôr-se neste... Pá, quando nós apercebemos que nos ensaios que havia ali umas coisas que não estavam a funcionar, aquilo mexeu connosco, não foi... Nós até acabamos os ensaios mais cedo nesse dia, porque pá, estávamos os dois tão transtornados que até acabamos os ensaios mais cedo e decidimos, pá, não, fechamos os dois numa sala que eles têm lá na SP pequenininha, fechamos os dois lá, tipo, pá, precisamos agora estar sozinhos. Isso existe também, porque tu, pá, que estás há tanto tempo com aquilo, certo, que... É difícil teres uma percepção exatamente do que é até teres outras pessoas a interpretarem. E não é fácil, tipo, te pôr neste papel, tipo, é duro, tipo, tu sentires que, pá, afinal o meu bebê não está a funcionar assim tão bem, mas é uma posição que eu gosto, pá, acho que é benéfico depois para o resultado final, pelo menos a ideia é essa. E depois acabo por me sentir bem por me pôr por nos pôr-nos nesta posição. Passar por um momento mais difícil, mas depois compensa no final. Porque... Espero que sim. Não, sem dúvida. Ricardo, falando em projetos, em escrita de projetos, tu depois deste projeto já estás a desenvolver um novo, não é? Queres falar alguma coisa sobre isso? Tens já algo planeado? É algo que possas abordar para já? Nós estamos sempre a escrever, tipo, nós temos muitos projetos que estão na gaveta e, pá, normalmente dependendo de como as coisas terminam com outro projeto, pá, retomamos mais cedo ou mais tarde algumas coisas que estamos a reescrever. Neste momento estamos a preparar outro projeto para apresentar a concurso ainda. Ou seja, estamos a desenvolvê-lo, já é uma ideia que existe há algum tempo. E que agora fomos apresentando até com quem agora produzimos o Algodão a Frio, e houve um interesse de perceber qual é que é o desenvolvimento desta história, e nós neste momento estamos a trabalhar num piloto para apresentar. Não sei se vais abrir casting ou não, mas existem atores que podem estar disponíveis, vou só deixar isto no ar. Até vestidos de humanoide, se for preciso. Se for preciso. Não há problema nenhum. Mas agora estavas ainda a dizer que poderás vir a colaborar com o pessoal com quem também faz parte da produção do Algodão a Frio. Como é que tu vês agora esta nova vaga de séries, e sobretudo séries, que estão a surgir na RTP Play e na plataforma da RTP? No sentido em que achas que é uma aposta para durar, sentes que é algo que de facto é benéfico para quem escreve, para quem cria, no sentido em que, enfim, não há assim tanto espaço em Portugal para este tipo de projetos, e isto acaba por ser uma porta aberta ou uma janela aberta. É sempre positivo porque primeiro tens muita malta que está a trabalhar, não é? E o nível de produção todos os anos está a ser cada vez maior, tipo, há sempre mais projetos a serem feitos, e isso é logo positivo porque o pessoal pode exercer mais e trabalhar mais e perceber mais rapidamente onde é que, pá, isto não está a funcionar assim. E logo aí é positivo, não é? Porque se tu nunca fizeres também não vais perceber onde é que estás a falhar, porque lá está, tipo, uma coisa é o que tu escreveste, outra coisa é tentares produzir e fazeres e depois perceberes o que é que funciona e o que é que não funciona. E isso só a fazer é que uma pessoa vai evoluindo. Ou seja, sente-se uma evolução muito, muito grande desde que começou esta aposta nas séries até agora. Tipo, o nível de produção subiu exponencialmente, não é? Tipo, e ainda tem muita mais margem para subir, porque temos muitas plataformas que estão a investir, a própria RTP está a investir cada vez mais na RTP Play, que é onde está, pá, a verdade é essa, é onde está a maior parte do público agora, não é? E sendo as séries um conteúdo de massas e muito popular, não é? Atualmente é o produto audiovisual mais popular que existe, não é? E mais consumido. Acho que deve estar onde é consumido, não é? E atualmente é nas plataformas e no online. Por isso, sendo um produto com essas características, eu vejo com bons olhos estarem a apostar cada vez mais neste tipo de conteúdos e fazer estreias em simultâneo com a televisão
ou fazerem estreias exclusivas na RTP Play ou noutras plataformas que existam. Por isso eu vejo isso principalmente com estar mais perto do espectador final, que é isso o grande objetivo que nós temos, que é que a maior parte que atinja o maior número de pessoas, porque fazemos as histórias para serem vistas, não é? Fazemos as narrativas para serem vistas e queremos que o pessoal se divirta a ver. Por isso, vejo com bons olhos estar-se a apostar cada vez mais e a haver cada vez mais pessoas a poderem fazer e mais vozes a poderem verem as suas histórias a serem contadas e a forma como pensam, como veem o mundo através das séries e de outros conteúdos audiovisuais. Aliás, a RTP tem investido agora cada vez mais em projetos desse registro de streaming. Aliás, começou agora também com esta nova ideia de microséries na vertical, etc. Para tentar explorar o máximo possível coisas que funcionem, porque é claramente aí que está o mercado. Não é? É a tua intenção seguires por este caminho, não só por essa razão, mas também por algo que tu aprecias fazer, ou estás a pensar também no futuro em explorar o cinema, apesar de ser muito mais complexo, se calhar, quer dizer, complexo é tudo em Portugal, não é? Mas ser ainda mais difícil de executar, ou é também algo que tens pensado no futuro? Depende muito de projeto para projeto. Eu tenho projetos que estou a desenvolver para cinema e adaptações que fiz, que quero fazer em cinema. Mas pronto, lá está, este projeto começou como o Algodão, a ideia era para ser para uma longa-metragem, mas depois percebemos que se calhar o formato certo era em série. Depende muito de projeto para projeto, mas a ideia é ter conteúdo. A ideia é ter vários. Não quero focar-me só nem num género, nem num estilo, nem num formato de audiovisual. Eu gosto de explorar. Cada história tem a sua gavetinha, não é? Tenho histórias que nós escrevemos que funcionam bem em curta-metragem e já as fiz, e outras que percebes que, ok, isto se calhar funciona bem num ecrã grande, em cinema, com as pessoas atentas àquilo, a passar uma mensagem diferente, porque cada formato tem as suas vicissitudes e trabalham de formas diferentes, por isso não é só, não quero focar só em séries, quero também fazer outro tipo de conteúdos, claro que sim. Depende muito agora como... não depende só de mim, porque isto é tudo muito caro de se fazer, e então precisas sempre de financiamento e pronto, até agora nas séries tenho conseguido fazer algumas coisas, não é? Já fiz algumas curtas-metragens também, agora estou em concurso para fazer algumas, para fazer longas-metragens, mas depende agora dos financiamentos, não depende só da nossa vontade em fazer. Também depende muito de se recebemos ou não financiamento para fazer. Sim, no fundo é um bocado a realidade do audiovisual cá em Portugal, para a maior parte das pessoas que trabalham nessa área. Mas é uma fase realmente rica nesse aspecto. Claro que é discutível depois a questão de se perder um bocado o cinema e de vir para as plataformas e tal, mas acaba por ser também um aspecto mais interessante desta fase, que é onde nós podemos explorar muitas coisas que antigamente Eu acredito que haja, se calhar não agora, mas que venha a haver um revivalismo, tipo, da mesma forma como está a acontecer com a fotografia, que o pessoal abandonou completamente a fotografia, não é? Tipo, analógica, e que agora está a voltar tipo, em moda, tipo, o pessoal tirar fotografias com analógica e a perceber, isto é mesmo fixe e é fascinante. Isto tem muito a ver com hábitos, ir ao cinema. Eu por acaso, desde sempre fui ao cinema e gosto de ir ao cinema, mas é muito de hábitos e muito de modas e muito de... isso trabalha-se. Agora existiu aquele boom do pessoal ir vestido com, de fato, ver certos filmes, tipo, e o pessoal foi ao cinema e ninguém sabe se esse tipo de moda depois não permite ao pessoal perceber, isto até foi muito diferente eu estar a ver um filme aqui, porque agora há uma geração toda que não sabe o que é ir ao cinema, não sabe o que isso é, não tem essa cultura. E é muito cultural. E nós, enquanto portugueses, temos muita dificuldade em vermos a nossa palavra a ser dita. E não estamos muito habituados a ver conteúdo a ser dito. E já temos um rótulo muito... O pessoal já está pronto a ver uma coisa portuguesa para tirar uma pedra. Já está tipo, prontinho. E isso tem muito a ver com isso. Há todo um trabalho de educação, educação cultural, que tem de existir. E também não é só culpa do espectador, não é? Tipo, os conteúdos também
tem, Conteúdos que tenham financiamento. tem de ser aliciantes para esse tipo de público, mas eu acho que este trabalho que está a existir e que está a ser feito de tornar, tipo, as séries estão a ajudar muito, muito isso. Tipo, está-se a tornar cada vez mais normal o pessoal ver a nossa língua a ser dita e a ser vista em projetos que as novas gerações acham porreiros, tipo, e que vejam um valor. Porque há uns anos atrás era estranho veres uma coisa dita em português. Sem dúvida. Tipo, o peso da nossa palavra e da forma como nós falamos, isso aqui ao lado já não existe, porque eles traduzem tudo, tipo, até acho que é um bocado diferente, Sim. mas o que é que permite? Tipo, permite não ser estranho ouvir falar em espanhol quando vais ao cinema. O pessoal está aqui habituado a ir ao cinema, mas quer vai ouvir o pessoal a falar em inglês. É estranho depois de tu veres uma coisa que te identifiques e há ainda essa barreira que tem de ser rompida, e acho que com este trabalho que está a ser feito com o audiovisual, acho que pode ser que ajude. Tipo, sentes cada vez mais aceitação, o público está cada vez mais interessado em consumir coisas feitas em português. Tipo, pá, as grandes plataformas também têm muita culpa nisso, Claro. e ainda bem. Sim, porque porque acabas por ter conteúdo não só hoje em dia em inglês, como em coreano. Como Sim. Portanto, nós já nos habituámos a ver também com conteúdo de outras línguas que antigamente também não víamos. Era quase tudo ou inglês, ou eventualmente cinema francês. Pá, e tens até tipo, projetos como o 1899, tipo da Netflix, que tem tipo, uma personagem que é portuguesa. Tipo, cada vez mais é normal e comum, as plataformas também vêm trazer isso, tipo, de incluir plataformas com um background cultural diferente. Pá, e isso é rico, não é? Tipo, de repente estás a ver uma série, tipo, os criadores são alemães, não é? E tens uma personagem portuguesa lá no meio, feita pelo um ator português, o Pimentão, e pá, isso é muito rico, não é? Tipo, e mesmo para quem não está a contar, quem não tem a cena de ver o IMDb e ver quem é que está, tipo, de repente é surpreendido que tem ali uma personagem portuguesa. E torna-se mais aliciante, e tu, fogo, fixe, olha, está ali um português a fazer e está no meio de uma amálgama de culturas. E as plataformas também têm fomentado muito isso, têm tido esse cuidado de ter, juntar de várias nacionalidades, e isso, pá, acho que toda a gente cresce com isso. Sem dúvida. E até a hipótese de, imaginemos que um filme português, ou uma série, neste caso um filme português, vai para uma plataforma de streaming e depois ao mesmo tempo ir para o cinema, ou seja, porque se for propriamente para o cinema, depois para o streaming é complicado porque a pessoa não vai ao cinema. Sim, é o contrário. Portanto, se fizer um trajeto desses, é possível que também cative mais público. São possíveis planos que se possam ter que possa beneficiar essa cultura que se tem que ganhar, sobretudo o público mais jovem, que é esse que consome mais. Mas pode passar por aí no futuro, mas de qualquer das formas aquilo que é seguro é que uma pessoa, tendo a hipótese de ter conteúdo como tu estás a ter com o Algodão a Free, por exemplo, é por aí que nós temos que ir, ou seja, sem haver espaço para novas vozes é impossível, não é? E nunca vamos crescer se estivermos sempre parados no mesmo, nas mesmas pessoas, no mesmo tipo de conteúdo. Por isso eu acredito pessoalmente que acho que está a mudar lentamente, porque em Portugal é tudo mais para o dentro, mas pelo menos acho que está aí pelo caminho positivo. E por falar nisso, o teu outro projeto também, Capitães do Açúcar, recordo-me, está na HBO Max? Sim, está na HBO Max. Para quem quiser ver Capitães do Açúcar. E está na RTP Play também. Na RTP Play. E o Algodão Frio estará disponível a partir do dia 23 de março na RTP Play. Ricardo, muito obrigado por esta conversa. Obrigado. Foi um gosto. A todos vocês, até uma próxima. E não se esqueçam de apoiem o fio condutor. Pronto.